Vamos seguir então, agora eu já me despeço aqui do Alessandro Soares e do Armando Matos Júnior e continuo aqui com o Lênio Streck e o Vinícius Poit, que vão discutir sobre uma PEC que deve ser analisada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, e a proposta prevê anistia a partir dos políticos que tiveram problemas em prestação de contas ou prestações de contas ou que descumpriram cotas eleitorais, e conta com o apoio de pelo menos 184 deputados. Tanto parlamentares da oposição quanto aliados do governo fizeram parte da articulação da matéria. Somente nas eleições do ano passado, as siglas receberam quase 5 bilhões de reais do fundo eleitoral e mais 1 bilhão do fundo partidário. Recursos que, lembrando, saem dos cofres públicos. Atualmente, já existiu uma emenda constitucional que define anistia para as siglas até a eleição ou até as eleições de 2020, e é justamente isso que essa proposta quer mudar. Se ela for aprovada, vai estender o perdão até as contas do ano passado. Então, vamos ao debate. Eu vou começar com o Lênio. Parlamentares aprovando o perdão das próprias contas pela segunda eleição seguida. É abuso de poder, Lênio? Olha, eu acho que nessa aí o debate vai ficar centralizado em cima de um ponto que nós vamos concordar. Eu não acredito que se possa concordar que se eu tenho que pagar minhas contas no armazém, se eu tenho contas no banco, se eu recebo um dinheiro público de uma bolsa do governo e não presto contas no mínimo detalhe, ninguém nunca pensou em dar anistia. E anistia em causa própria é muito feio. Aliás, nesse ponto é inconstitucional, porque você não pode dar uma anistia assim, direto para, por exemplo, para João, ou para o partido, ou para os partidos, porque ela tem que ter uma coisa mais geral, tem que ter uma grande razão para isso e que não seja feita especificamente para, não cumprir cotas, não cumpriram a questão das mulheres, ou pegaram o dinheiro e não conseguiram prestar contas, ao contrário. Aliás, o poder público tem que comunicar que ele está preocupado. O Ministério Público Eleitoral deveria entrar com ação para cobrar qualquer prestação de contas mal feita ou dinheiro que não tem saída, não tem anistia. Anistia zero, indulto zero para essas coisas. Poit, parlamentares aprovando o perdão das próprias contas pela segunda eleição seguida. É abuso de poder? Para mim, é abuso de poder, é legislar em causa própria. No mínimo é esquisito, né, gente? E quando eu vinha para esse debate, viu, Lênio? Vou fazer propaganda de você aqui. Embora a gente pense diferente na maioria dos temas, mas a gente respeita o diálogo, o respeito. E eu lembrei do termo, é um negócio fofo, né? Porque não há como discordar. É do teu livro, do dicionário, do Lênio Streck. Gente, olha lá, tá lá o dicionário do Lênio que ele citou ontem. Como é que a gente vai discordar, sendo direita e esquerda, com mais transparência dos partidos políticos, pessoal? Olha lá. Tá chegando a hora do imposto de renda. Vamos pegar esse exemplo. Todo mundo vai fazer o imposto de renda. Rapaz, se você colocar alguma coisa errada no imposto, sem querer, tanta complicação, esqueceu de algum olerite, de alguma coisa, uma despesa médica que você não anexou a nota para abater, mas você vai ser pego na malha fina, vai tomar a multa, vai sofrer, dependendo, algum processo. Como é que um partido político, aí a gente vai discordar, provavelmente eu e o Lênio, sobre o financiamento das campanhas, o uso de dinheiro público para fazer campanha, para chegar em partido, mas é um outro debate. Como é que um partido político pega o dinheiro da população? Eu concordo com você. E não presta contas, sabe? E não presta contas. Ou melhor, presta contas, tem problema de prestação de contas e pede anistia, gente. Então não é só questão das cotas, Lênio, que é um problemaço. Nós vamos tratar aqui ainda hoje, que já não são respeitadas mesmo, não estou nem discutindo o mérito de existir a cota ou não, qual que é a solução, mas a prestação de contas. É tanto rolo que acontece em partido, diversas reportagens em tudo quanto é mídia, de presidente de partido que pega dinheiro do partido, pode jogar no seu equipamento de busca, aí para não dizer o nome de um. Joga aí na internet que compra helicóptero com o dinheiro do partido.
paga a conta da churrascaria, aluga a mansão. Gente, o que é isso? E a população sem o mínimo de saneamento básico, faltando dignidade para educação, melhor salário para professor, para segurança, para gente da saúde. Então, é um desabafo aqui agora, não só como comentarista da CNN, ex-deputado federal, mas como cidadão. Anistia para prestação de contas do partido com dinheiro público é uma vergonha, Lu. Mas CPMI para investigar o uso do dinheiro do fundo partidário ninguém quer, né, Lênio? Desculpa, foi só uma brincadeira. Pô, gostei, Lu, eu defendo essa também, mais uma. Eu não queria me meter no debate de vocês, mas vai, Lênio. Não, e mais, pode até ser uma surpresa, mas e teve um momento que só o ministro Gilmar Mendes e eu fomos a favor contra o financiamento público. Eu não concordo com isso, essa questão do... Pô, eu não sabia, Lênio. Não concordo. Importante o senhor colocar, então. E acho isso um problema seríssimo num país de modernidade tardia, num país que tem uma série de questões a resolver e as cúpulas dos partidos pegam o grande dinheiro. Se houvesse uma accountability, uma prestação de contas, em que se pudesse usar o dinheiro público para, inclusive, ajudar a renovação de bancadas, mas a gente sabe que, na prática, o sistema partidário, aliás, tem que mudar até o sistema partidário, tem uma série de coisas para mudar no Brasil, por óbvio, mas aí você pega, a gente sabe, um recebeu 800 mil, o outro recebeu 8 mil reais. Olha só um pouquinho. Isso é dinheiro público. Então, qual é o critério que se tem para fazer o voto não é em lista? Se o voto não é em lista, é proporcional, quais as condições de possibilidades que se tem para dizer que um pode receber 80 mil e o outro recebe 8 ou 800 reais? Essa é uma questão que tem que ser discutida e agora, claro, seria um abuso e será, provavelmente pode até ser aprovado, se nós passarmos. O imposto de renda é um bom exemplo em que, se você faz uma doação para uma entidade e se por acaso tem uma vírgula, eles glosam e te multam e qualquer coisa ainda te processam. E o Brasil é um país interessante porque no Brasil o próprio Estado, quando te cobra, ainda tem honorários sobre te cobrar isso, e isso reverte para o próprio Estado, quer dizer, temos um problema. Lênio, fico feliz de saber dessa sua posição, né? E para quem, só para explicar, eu fiquei pensando, será que o pessoal entendeu? Depois dá uma olhada nesse livro do Lênio, o termo fofo que ele usa ali, gente, é quando é algo que é difícil da gente discordar, né? Parece um negócio muito óbvio. Todo mundo vai querer mais transparência. Lênio, você falou do financiamento público de campanha e de partido. Eu sou contra, o senhor também se coloca contra agora. Olha só, eu discuto com quem é a favor. E a gente, mas espera lá, vamos fazer o meio termo então? Aí eu dei uma sugestão, coloca a critério com transparência que parte do dinheiro, e o que o senhor acabou de dizer, tem que ir para renovação. Porque senão o cacique partidário decide o que faz com o recurso. Aí o pessoal fala, não, mas é importante para garantir a democracia. Garantir a democracia nada. Muito mais de 80%, isso é uma pesquisa do Instituto Millennium, podem pesquisar, 80% chegando a 90% do dinheiro vai para os que já estão no poder participarem da reeleição. Ninguém quer discutir isso. Aí eu dei uma outra ideia. Então faz o seguinte, lembrando do imposto de renda de novo, bota lá uma caixinha no imposto de renda de cada brasileiro, cada um decide, a minha parte, porque isso sai do dinheiro público, a minha parte do dinheiro que vocês vão mandar para o fundão, eu quero escolher para onde vai. Deixa a população escolher, também não tem discussão. Então defendo aqui uma rediscussão de como é que a gente vai fazer financiamento de campanha no nosso país, financiamento partidário. Do jeito que está, não tem justiça, não tem transparência, o pessoal faz rolo com prestação de contas e ainda eles mesmos se perdoam. É o fim da picada.
Já eu quero entrar, Lênio e Poit, na questão das cotas, né, do financiamento, mas nesse sentido aí você diz que coloca o lobo para cuidar das ovelhas, ou certo? Coloca os caciques para cuidar do dinheiro que vai para o fundo partidário. E veja, não há nenhum moralismo nisso que nós estamos falando, que eu estou dizendo, porque quando a gente discute isso, primeiro a gente está dizendo que a democracia depende de que o próprio Estado dê dinheiro para as eleições, e a democracia, se a democracia depender disso, ela fracassou. Então tem que ter outros mecanismos. Mas se as empresas vai ter gente doando mais. Bom, você coloca limites na lei e uma boa fiscalização, porque a própria fiscalização hoje não funciona, tanto é que querem dar anistia. Isso significa que alguma coisa falhou no meio do caminho. Então, e outra, quem disse que o valor tem que ser de bilhões? Esse valor estratosférico que foi feito na última eleição, cá para nós, fica acima de qualquer razoabilidade. Quer dizer, nós podemos discutir até o meio termo. Por isso temos que discutir critérios, por óbvio, isonomia e valor. Dentro do PIB ou do orçamento tem que ter um 0,00, não pode ultrapassar disso. No mínimo, essas coisas têm que ser vistas desse modo, uma criteriologia para criar uma isonomia, sem querer fazer uma rima aí nessa hora. Poit, você tem 45 segundos e eu vou mudar aqui, eu vou zerar o cronômetro para mudar a discussão. Por favor, Lu. Gente, para concluir aqui, Lênio fez inclusive um comentário importante. Da onde surgiu esse dinheiro público, esse fundão? Foi lá depois de 2014, aonde escândalos e mais escândalos de empresas que doavam 100, 200, pode pesquisar, 300 milhões de reais para um partido ou para uma campanha toda. Que é isso? E aí descobriram os escândalos de corrupção que todos sabem. Recomendo um livro para ler, que é A Organização da Malu Gaspar, é um deles, para vocês verem o que aconteceu. Então vamos tirar as empresas e vamos botar financiamento público, que chegou a 5 bilhões nessa eleição. É um absurdo. Tá claro que a gente precisa rediscutir e voltar, de repente, PJ com mais transparência, limite. Além da pessoa física ter essa cultura de doação e apoio aos políticos que ela se identifica.